Ouvintes da 95 FM, do Panorama 95. Bom dia a todos os nossos internautas, uma satisfação. Mais uma terça-feira estarmos aqui falando sobre temas relacionados à saúde das pessoas idosas, longevidade saudável. É sempre um prazer estar por aqui. E você pode interagir conosco, 992053030, 992053030. Manda para cá sua pergunta que o Dr. Belísio responde. Dr. Belísio, como é que o idoso ele pode se movimentar? De que maneira? Quais são as alternativas que a gente pode trabalhar isso com a pessoa idosa? Primeiro, ele entender, Geraldo, a necessidade de se movimentar. Por que é que eu tenho que me movimentar, né? A gente sabe que com a idade as pessoas confundem muito o que é velhice, o que é idade com sintomas, com sinais, com doenças. Por exemplo, eles acham que ter fraqueza, ser mais cansado é da idade. E na verdade isso gera uma cascata de eventos que levam a eles a terem problemas de mobilidade, problemas de dores, problemas com a memória, enfim. Então, eles entenderem que quanto mais eles se movimentarem, mais saúde eles terão. Mais independentes eles serão, menos quedas eles sofrerão, menos problemas cardiovasculares eles terão, como hipertensão, como infarto, AVC, melhor é tratada o diabetes. Então, movimentar-se, sair desse sedentarismo, independente da idade, é fundamental. Precisa-se tirar essa história de que idoso é cansado, não tem que ficar mais sentado, mais deitado. Pelo contrário, quanto mais movimento, mais independência, quanto mais músculo, mais vida, e quanto mais sedentarismo. Idoso quieto, parado, é idoso ou adoentado, ou que envelhece mais rápido, fica dependente mais rápido, cai mais, e ele tende a ficar mais em risco de adoecimento por diversas patologias. Então ele entender que se ele se movimentar mais, ele vai ter mais saúde. Isso já é uma motivação para que ele possa sair daquela cama, sair da rede, sair da cadeira, sair da poltrona. Isso é fundamental, eles entenderem o motivo para que eles necessitam se movimentar. A gente sabe que existem algumas limitações. A primeira delas é essa que eu já falei, da idade, mas outras limitações fazem com que eles não se movimentem bem, e é aí onde a gente tem que atuar. É aí que a geriatria ela entra, identificando as diversas causas desse idoso não estar se movimentando. É por uma dor? Será que essa dor no joelho, no calcanhar, no quadril, na coluna não está fazendo com que ele ande menos, ele tenha menos iniciativa para andar? Toda vez que ele anda, ele sente dor. Então a gente precisa identificar essas causas e tratar, voltar ele ao estado de minimamente se movimentar, se exercitar. Será que esse idoso não está cansado, não pela idade, mas um cansaço por alguma doença no pulmão? Ele fumou muito, ou ele tem asma, ou ele tem alguma doença cardíaca que faz com que ele sinta cansaço, e essa doença não está bem controlada? Isso limita. A pessoa cansada, a pessoa não quer se movimentar. É um problema no equilíbrio? Será que ele não está tendo alguma causa de desequilíbrio, seja ela por uma doença no labirinto, famosas labirintopatias, seja era por um desequilíbrio qualquer, seja isso por algum medicamento que ele esteja tomando? Então a gente tem que identificar mais ou menos, ou mesmo o próprio descondicionamento. Quem nunca viu um idoso, por exemplo, não, ele teve uma dor no joelho, parou, ele dava uma caminhada todo dia, parou de caminhar, ficou mais sentado, mais parado, a dor no joelho nunca mais deixou de aparecer. Apareceu também dor na coluna, dor na cabeça, e aí uma cascata de eventos adversos que vão culminar, vão terminar na dependência total do paciente. Por exemplo, quem nunca viu, o idoso teve uma gripe, uma virose dessas das moscas que as pessoas chamam nesse período de chuvas,
Ele adoeceu, teve uma diarreia ali uma semana, vomitou, teve uma gripe, e aí ele ficou mais debilitado e esse paciente se movimentou menos e aí ele piora mais ainda a mobilidade dele. Se a gente não tiver a iniciativa de colocar esse paciente para minimamente se movimentar, reabilitar a movimentação dele antes, esse idoso tende a ficar mais parado, tende a ficar mais sem movimento, mais sedentário, né? Achei interessante quando o senhor fala aí, se a gente não tiver iniciativa, a iniciativa necessariamente deve partir dos familiares, do cuidador, para colocar ele para se movimentar? Eu acho que assim, dada a avaliação das causas, o médico ele identifica e trata as causas, deixa ele em plena condição. Ele tem que entender, se convencer que precisa se movimentar, tá com a saúde em dia, sem dor, sem cansaço, sem desequilíbrio. A família tem que ajudar no sentido de, por exemplo, não deixar ele à vontade demais, assim vamos dizer. A família tem que tentar criar uma rotina de estimular ativamente. Vamos lá, eu lhe ajudo a levantar, vamos dar uma volta aqui na cozinha. Criar alternativas idosos que têm essa pouca mobilidade pelo ócio, porque não tem assim atividades, uma rotina de obrigações mínimas, ele não tem esse sentido, não tem. Então a família ativamente colocar ele, sendo idoso da zona rural, botar para varrer o terreiro, dentro de casa se movimentar, limpando a casa, fazendo atividades domésticas, seja uma caminhada no próprio quintal da casa, seja uma caminhada na calçada, dentro de casa também, ele andar mais, contar o número de passos. Hoje em dia a gente tem a tecnologia que nos facilita, esses relógios smartwatch, eles facilitam o número de passos que a gente dá, isso a gente tem como monitorar o nosso parente. Então a família ela tem o papel fundamental de incentivar, de ajudar. Tem idosos que não conseguem se levantar, por exemplo, só levantar ele, dar uns passinhos, já ajuda bastante. Se é um idoso mais independente, caminhar com ele, fazer os exercícios, alongamentos, algum exercício que seja orientado, que não pode ficar parado. E a família, o cuidador, o paciente, o profissional que cuida tem papéis importantíssimos nessa retirada, de colocar esse carro para pegar, de colocar, tirar, dar um tranco nele, ligar a chave para que ele possa sair do fundo de rede, né? Como dizem os mais antigos, que idoso é fundo de rede, idoso é poltrona do vovô, é sofá, é cadeira. Se passa o dia todo sentado, deitado, ele vai naturalmente evoluir com a perda da mobilidade. Mas eu não sei se é normal, né? Que a gente costuma dizer, é normal por causa da idade. Talvez não seja normal, mas é muito comum que o idoso não aceite essa forma de mobilidade, de querer andar, de querer sair. Ele por natureza, ele quer ficar mesmo ali no sofá, ou na cama, ou na cadeira. Olha, Geraldo, isso é bem relativo, né? Bem relativo. Mas esses anos aí, mais de 15 anos de consultório de geriatria, a gente observa alguns perfis, né? Não tem assim um dado da literatura que possa dizer que eles são mais resistentes. Até tem, eles têm uma quantidade, a prevalência de idoso fazendo atividade física é menor do que o adulto jovem. Isso é fato. Mas a gente observa alguns perfis. Por exemplo, aquele perfil do idoso extremamente ativo, que por algum motivo, por alguma doença ou por uma convenção familiar, ele teve que parar de trabalhar abruptamente, sem se programar o que é que ele iria fazer nesse período parado. Então aquele idoso ele tem mais dificuldade. Ele passou a vida toda se exercitando, quando ele se movimentando, trabalhando. Quando ele para, ele se acostuma a ficar parado. Para ele, só tem sentido se movimentar se for para trabalhar, se for alguma coisa na cabeça dele útil. É aí que entra dizer a ele a importância de se movimentar, de mostrar para ele a questão de manter a saúde, manter os músculos, assim. Então tem esse perfil e que tem mais dificuldade. Tem aqueles que ainda sofrem com alguma doenças como essas que eu falei,
de dor, de desequilíbrio, de cansaço, de fraqueza, de doenças que podem limitar a mobilidade dele, e tem um aspecto psíquico também, né? Idosos que têm falta de prazer, a gente chama isso de anedonia, a gente chama isso de falta de volia, de vontade, pouca iniciativa para fazer, eles podem ter por trás um quadro depressivo mesmo, que sem chorar, mas ele não tem mais vontade de fazer isso, ele não quer fazer nada, tudo que a gente propõe ele não quer fazer. Isso muitas vezes está por trás um quadro depressivo mascarado porque não chora. Mas um dos grandes objetivos, eu sempre falo isso, de tratar a depressão, mesmo no idoso que tem uma depressão leve, ou que a gente chama de subsindrômica, que não fecha aqueles critérios todos para depressão, é dele aderir a terapias que ele precisa, dele aderir, por exemplo, a um estilo de vida saudável, a se movimentar. Se ele é depressivo, ele não vai querer, ele fica irritado, ele acha que aquilo ali não tem sentido, ele está perto de morrer, não precisa estar fazendo exercício, ele quer ficar no canto dele descansando. Se ele se movimenta, ele tem dor, então ele não quer tratar a dor. Então, assim, também tem essa questão do lado psíquico que a gente tem que avaliar. Será que não é uma depressão? Essa iniciativa às vezes é uma química cerebral, é uma pouca serotonina, pouca noradrenalina que ele está na fenda sináptica, tecnicamente falando. Então a gente precisa também tratar a parte emocional, de forma que é abrangente. Não se movimentar é grave. O idoso que não tem uma rotina minimamente de se movimentar, a gente tem que buscar. Eu sempre coloco para os meus pacientes, até escrevo na receita, criar uma rotina de atividades, até dou alguns exemplos de atividades para ele se movimentar dentro de casa, dele levantar, se sentar, dele de instante a instante, se ele não tem o que fazer, ele dá uma volta dentro de casa, dá uma caminhada, o banho de sol, já sei, com uma caminhada pela manhã, mas às vezes é necessário, às vezes não. Sempre prudente, se for possível, contratar um profissional para que ele possa movimentar esse paciente, mas parado não. Mas esse perfil também tem mudado? Tem. À medida que as pessoas estão com a estimativa de vida aumentada, estão vivendo mais, os idosos estão cada vez mais nonagenários, pessoas centenárias aí aos montes, as pessoas estão vivendo mais. Isso tem mudado porque elas sabem que não adianta só viver mais, só ter muitos anos. Não adianta viver em cima de uma cama, cheio de ferimento, de úlcera, se engasgando com a sonda. Eles sabem que é importante viver muito, mas viver com independência, viver com saúde. Se um dia tiver que partir, mas que parta sem sofrimento. Então isso tem mudado. Tanto a cabeça dos familiares, como dos próprios pacientes, como dos próprios profissionais de saúde, né? Antigamente, não, tem uma dor, você tem que ficar em repouso absoluto, tem osteoporose, não pode fazer atividade física que pode quebrar. Pelo contrário, agora a gente orienta o idoso a se movimentar mais. A gente sabe que músculo é vida, movimento é equilíbrio, movimento é menos dor, movimento é mais memória, movimento é mais controle das doenças crônicas, movimento é mais saúde mental. Então, tirar esse idoso do fundo da rede, tirar esse idoso da poltrona do vovô e movimentar ele. Aqui no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia, doutor Belísio. Gostaria de saber se o idoso com DRC causa diarreia. Esse idoso faz uso de alfaoetina. E aí, doutor Belísio? Bom, se for o que eu estou pensando, DRC é uma sigla que denota doença renal crônica, né? E os pacientes renais crônicos, eles tendem a fazer um tipo de anemia que é por deficiência desse hormônio que ele falou aí. O rim, ele não só filtra o sangue, ele tem uma função também de produzir hormônios. Um deles é a alfa-poetina, a eritropoetina, né, no caso. E esse hormônio, ele faz com que o ferro que a gente tem, ele se transforme, assim vamos dizer, em sangue, né? Ele conjuga para formar, ele ajuda na conjugação do ferro com a hemácia para formar do ferro para formar a hemácia. Então, os pacientes que têm doença renal crônica,
e anemia fazendo uso de eritropoetina, eu acho que é isso que ela está dizendo. Ela está perguntando se tem uma tendência a ter mais diarreia. Não é um efeito adverso esperado. Os efeitos adversos esperados do uso da eritropoetina é o aumento de risco de trombose em membros inferiores. Às vezes eles têm um edema nas pernas, incha as pernas, mas diarreia não é tão comum. Lógico que tudo aquilo que a pessoa sente de diferente, principalmente os idosos, a gente tem essa regra. E isso apareceu depois do início de uma medicação. A gente tem que pensar que pode ser essa medicação, mas não é um efeito adverso tão comum ou esperado da alfapoetina, não. Bom dia, doutor Belísio. Sinto muita dor de cabeça no lado direito e tenho muita perda de memória. Minha idade é 54 anos, e aí? Cefaleia unilateral, assim, a dor de cabeça, quando ela tem um caráter unilateral, ela tem um caráter de pulsar, latejar, como a gente diz aqui, ela aparece muitas vezes com pródromos. Os pacientes têm alguns escotomas, que é alguns brilhos e percebe que vai ter essa dor de cabeça. Geralmente vem associada com vômitos, náuseas. Esse perfil de dor de cabeça é o perfil da enxaqueca, né? É uma dor de cabeça enxaquecosa. E aí tem tratamento para diminuir a frequência das crises, diminuir a intensidade das crises, e tratamento para tirar o paciente da crise. Se for esse tipo de dor de cabeça, enxaqueca, uma avaliação nutricional é importante. Muitos nutrientes, eles precipitam crises de enxaqueca. Estresse precipita, noite mal dormida precipita, álcool precipita, e vários outros fatores gatilhos têm que ser retirados. Você fala enxaquecosa, ela é um drama. Adulto jovem sofre muito com isso. Causa importante de absenteísmo, falta ao trabalho, de pouca produtividade. Então pode ser isso. Mas a maioria das dores de cabeça, elas são do tipo cefaleia tensional, que a gente chama. É a dor de cabeça comum, que é a cabeça toda. Ela não tem esse caráter de ser só de um lado, de pulsar, de dar pródromos, de piorar com a luz, de piorar com o som, com o cheiro, de ter fatores gatilhos. Essa dor de cabeça, essa cefaleia tensional, ela tem várias causas, né? Desde causas assim, físicas, tensão muscular no trapézio, no pescoço, artrose no pescoço, doenças da mente, limiar de dor menor, fibromialgia. É um tipo de enxaqueca, aquela enxaqueca que você tem quando você está muito preocupado, quando você não dormiu bem, aquela dor de cabeça do cotidiano, cefaleia tensional. Ambas são benignas, assim. Lógico que tem dor de cabeça que pode ser uma doença mais grave, né? Mas, por exemplo, uma dor de cabeça mais grave por um AVC hemorrágico, uma dor de cabeça de intensidade fortíssima, o paciente desmaia, né? Aquela dor de cabeça que geralmente é em mulheres nessa 40, 50 anos, e leva o pronto-socorro. O paciente não tem várias vezes, não. Ele tem uma que ele não aguenta, que desmaia, vai pronto-socorro. Quando chega lá, às vezes é um AVC hemorrágico. É mais raro, muito mais raro. Tumor também é muito raro. Mas paciente que tem dor de cabeça é uma coisa que tira sua concentração, né? Então, se é uma diária, uma coisa que atrapalha a concentração, isso tem que ser visto, até porque falta de atenção, falta de concentração é falta de sedimentação de memórias. Você, quando não está atento e concentrado, você não consegue se lembrar das coisas, você não consegue, você tem naturalmente esquecimento. Então, assim, eu fiz uma explanação, teria que ter muitos outros dados para eu poder falar mais alguma coisa, mas via de regra, as pessoas que sofrem com dor de cabeça tem que ver esse perfil, se é de um lado, se tem tipo enxaquecose, se é tensional, se é uma dor de cabeça com características outras, por exemplo, uma dor de cabeça, na hora que dá dor de cabeça tem um sintoma neurológico. Isso tem que ser avaliado aos poucos, mas o esquecimento ele está bem relacionado com dor também.
Doutor Belísio, muito obrigado pela participação e até a próxima semana. Eu que agradeço, Geraldo, até a próxima semana. Queria deixar aqui um abraço para toda nação rubro-negra aí, que passamos do Vasco no final de semana. Ontem nós passamos também. E vamos pegar o Fluminense aí, vamos pegar um osso duro de roer na final. Palmeiras está de parabéns, né? Passaram do São Paulo. São Paulo ficou meio frustrado, parece, né? A turma do São Paulo, que achava que ia se classificar pelo histórico, né, de classificação, mas parece que deu errado. Mandar um abraço pro meu amigo Genilson, tá?